coisa que eu achava que já estava resolvida na minha vida cafeeira era o meu moedor manual. Sim, meu Icáfilas me atende muito bem, entrega um bom custo-benefício na xícara, então eu confesso que eu não via muita necessidade de substituí-lo ou de muito menos ter um moedor adicional. Eu achava que desde que o moedor tivesse um mínimo ali de qualidade, a diferença entre um ou outro não seria ali tão significativa a ponto de conseguir notar claramente o resultado na bebida. Foi aí que um colega me emprestou um moedor diferente e minha cabeça explodiu. Sério, graças ao Otávio, um seguidor aqui do canal, tive a oportunidade de testar o Unzepresso ZP6 e eu fiquei realmente surpreso com o resultado. E é isso que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês. Então, se você quer as minhas impressões com o uso intensivo desse moedor por quase 2 meses e entender se ele é o modelo ideal para você, continua comigo que nós vamos descobrir juntos onde tem café. E antes de iniciar o review propriamente dito, eu tenho 2 coisas para falar. Primeiro, que esse moedor, por mais que ele seja incrível, ele não é para todo mundo. Então, se você tem interesse nele, sugiro que assista até o final do vídeo para entender realmente se ele seria uma boa aquisição de acordo com o seu perfil. E segundo, caso você decida adquiri-lo, vou deixar aqui um link na descrição, pois assim, além da praticidade, você também comprando por esse link ajuda o canal com uma pequena parcela desse valor. Bom, vamos então ao que interessa. E com relação à construção, o ZP6 se destaca por uma construção robusta e um acabamento impecável. Seu corpo é feito de alumínio anodizado, transmitindo uma sensação de durabilidade e uma qualidade que eu considero bem premium. Ele possui uma lâmina cônica hexagonal, ou seja, de 6 faces, de aço inoxidável, projetado para moagens super precisas. Além disso, ele conta com um grip emborrachado que imita um couro, proporcionando uma pegada mais firme e ergonômica durante seu uso. Possui também um copo com rosca para armazenamento do café moído, com base emborrachada, que auxilia a evitar que ele deslize facilmente ou risque superfícies de madeira. Em termos de peso, ele tem aproximadamente 690 gramas e comporta até 40 gramas de café, o que é um diferencial para quem gosta de preparar doses maiores. Agora, com relação aos ajustes de moagem, ele conta com um sistema de ajuste externo, o que tem sido ali cada vez mais comum nos moedores hoje em dia, uma característica que eu particularmente gosto muito, além de ser mais rápido de se regular, já que não precisa desmontar o moedor, você consegue ainda facilmente identificar qual clique ele está selecionado a partir, nesse caso, de um ponto vermelho na superfície. São ao total 130 cliques, sendo uma volta completa contendo 90 cliques, mais 40 cliques adicionais. Sobre eles, me chama a atenção que os ajustes são firmes, mas não exigem força excessiva para girar, tornando o processo mais prático e preciso, além de nos passar uma total confiança no seu uso. Com relação à moagem, que é o que mais importa no moedor, e ao impacto sensorial, o ZP6 demonstrou gerar uma moagem extremamente uniforme, principalmente quando comparado lado a lado com outros moedores como o Icáfila e outros modelos do mercado. Ele produz menos fines, que são as partículas ultra finas que podem entupir o filtro e alterar um pouco a extração, e com isso na xícara ele proporciona uma bebida com clareza de sabor e um corpo reduzido. Eu considero ali que um café moído no ZP6 ele é bastante limpo em sabor e ele é quase como se houvesse ali um espaço para cada nota do café, sem que ela se misture de forma excessiva, para que a gente possa perceber de maneira mais clara o que cada pequena característica daquele café tem para nos passar, deixando um perfil sensorial muito mais definido. Interessante observar que em um comparativo direto, lado a lado com o Icáfilas, que é um moedor que já usamos aqui no canal, ambos se moídos na mesma granulometria, a extração no ZP6 acontece de forma mais rápida, já que, como eu disse antes, ele produz menos fines, então precisamos fazer alguns ajustes para compensar a extração. E sobre a recomendação de moagem, para os primeiros usos, ainda que o site oficial sugira utilizar marcações entre o clique 40 e 50 para o preparo de métodos coados, eu realizei aqui muitos testes e confesso que preferi muito mais utilizar entre os cliques 30 e 40, variando ali um pouco conforme a quantidade de café e o método de preparo. Agora, já vimos que esse moedor ele é incrível para coados, principalmente se te agrada no paladar um café com menos corpo. Mas será que esse moedor ele também serve para expresso?
Bom, infelizmente a minha experiência ao utilizar esse moedor para expresso foi péssima. Sim, tentei moer o café nas menores regulagens, mas ainda assim a água passava sem pressão pelo bolo do café, a não ser que eu aumentasse muito a compactação ou alterasse algumas outras variáveis. Mas ainda que existam pessoas que utilizem os EPCs para expresso, eu diria que se você tem interesse em um moedor específico para expresso ou um moedor que seja híbrido, infelizmente eu não recomendo esse moedor para você. Com relação aos acessórios e experiência de uso, os EPCs vêm com um case resistente que protege o moedor durante transporte e armazenamento. Os acessórios inclusos, como a escova e soprador de ar, mostram realmente a preocupação da empresa com a experiência completa do usuário, e realmente eles acertaram nessa. O seu manuseio, seja na maciez durante a moagem, seja na regulagem firme dos cliques, é tão bom que eu sinto como se a Unzepresso estivesse nos dizendo: acredite, eu sei o que estou fazendo. A limpeza dos EPCs é simples e a sua desmontagem pode ser feita sem necessidade de ferramentas específicas, o que facilita muito manter a parte interna sempre limpa e sem resíduos de café envelhecido. E para realizar a desmontagem, você deve primeiro retirar a alavanca, retirar o copinho. Aqui você vai ver que tem um anel nessa base superior. Você vai pressionar a mó e girar esse anel no sentido anti-horário. Conseguindo retirá-lo, você simplesmente vai deixar soltar a mó na parte inferior. Retira também esse outro anel. Agora, para soltar essa outra parte do moedor, para fazer a limpeza, você pode simplesmente girar como se estivesse apertando, ou seja, no estilo de sentido de rosca inversa. Ele vai soltar, ou se estiver muito difícil, você pode simplesmente colocar o copo no lugar e realizar o aperto desse copo, que ele vai soltar essa outra parte. E aí sim você vem e solta aqui a parte final dele. Com isso você verifica que há uma parte aqui da parte externa da mó e a parte interna, podendo facilmente dessa forma retirar as peças para fazer a limpeza e manutenção. Bom, e as minhas considerações finais sobre esse moedor, eu posso dizer que poder testar ele com calma foi uma experiência divisora de águas na minha vida, pois agora ficou claro para mim que um moedor pode impactar muito mais o café do que eu imaginava. Agora eu confesso que eu quero muito ter uns EPCs, e mais do que isso, fiquei com vontade de testar outros moedores de elite para entender ainda mais o impacto na moagem e na percepção sensorial de cada um. E claro, e antes de encerrar, preciso da ajuda de vocês para abraçar virtualmente o Otávio nos comentários. Sem ele, esse teste não teria sido possível, então bora agradecer e trocar uma ideia sobre moedores por lá. Ah, e sobre o Icáfilas, o moedor que eu comentei anteriormente, caso você ainda não tenha visto o review dele aqui no canal, um moedor que mesmo depois desse aqui ainda continua sendo uma recomendação de compra aqui do canal, principalmente pelo seu custo-benefício, eu vou deixar aqui na sequência para que você possa assistir esse review, caso você não tenha visto. Espero te encontrar por lá, muito obrigado e ótimos cafés!